uma vez estamos aqui no nosso canal Guia dos Perplexos, gravando a série Nos Caminhos de Jesus. Já fizemos a primeira gravação, onde explicamos o motivo desta série. Eu e a Teresa tivemos uma crise religiosa, eu acho semelhante, e eu encontrei o meu caminho depois de 8 anos de busca. 8 anos de busca. Então ela estava meio adormecida durante uns 6 meses, não mais do que isso. Eu sei que peca-se por omissão palavras, atos e omissão. Então, se eu ficar calado, eu estarei pecando, porque estarei me omitindo. Sem querer me meter na vida dela, portanto, e levá-la a nenhuma fé, deixando que ela própria escolha, mas eu decidi, com a aquiescência dela, com a aceitação dela, decidi que pediria a ela para ouvir como foi que eu fiz para encontrar o caminho que me levou até o cristianismo. Depois de 10 anos, 8 anos odiando o cristianismo e procurando religiões, mas o Cristo Jesus jamais me saiu do coração, porque cada religião nova que eu estudava, o budismo, a referência era o cristianismo. Budismo em relação ao cristianismo, kardecismo em relação ao cristianismo. Então Cristo era sempre a referência. Ou seja, eu queria encontrar uma religião que fosse pelo menos igual. Durante 8 anos eu fiz essa busca e eu não encontrei, mas encontrei muita coisa. E aí agora estou passando para Cris o que foi essa minha busca, o que foi que eu encontrei, e eu acho que será benéfico para todo aquele que procura a verdadeira religião. Nós já temos vídeos aí de outras pessoas na internet, um deles é a origem da Igreja Católica, onde a pessoa que fala, o narrador, faz um trabalho muito bom e chega dos nossos dias pela Igreja Católica, voltando até Jesus. Quer dizer, o fundador da Igreja Católica foi Jesus, isso se chega facilmente também da Igreja Cristã, mas houve problemas de dissidência, de divisão na Igreja Cristã. Então, vamos mostrar como é que foi a criação, como nasceu a Igreja Cristã. Jesus Cristo, um rabi galileu, tinha 12 apóstolos e em determinado momento aconteceu uma festa que foi instituída por Moisés na saída do Egito, na última praga, aquela que matou os primogênitos dos egípcios e salvou os primogênitos dos hebreus, chamada a morte dos primogênitos, e os judeus passaram aquela noite toda comendo carne de cordeiro assada com pães ázimos, sem fermento, molhado no molho especial e frutas. Então, Moisés deixou uma ordem, que essa cerimônia fosse celebrada todo ano e que se contasse para os mais jovens, o mais velho da casa dissesse para o mais jovem, que o mais jovem devia perguntar, por que nós estamos fazendo isso? E o mais velho devia dizer e contar a história, portanto seria um memorial. Olha, é importante a palavra memorial, porque no texto Jesus Cristo diz, faze isto para celebrar a minha memória. E a palavra, o memorial da paixão de Cristo aparece na missa católica, mas esta palavra não está correta. Isso disse o Papa Francisco na missa que ele celebrou recentemente, no último ou penúltimo domingo, na festa do Corpo de Deus, Corpus Christi. Então, na missa da festa de Corpus Christi, ele disse claramente que a Eucaristia, portanto, a bênção do cálice com vinho e da hóstia, consagração da hóstia, não é simplesmente a mesma coisa que na Páscoa judaica, né? Uma história que se conta para que as gerações novas saibam o que aconteceu. Ou seja, não é uma lembrança, é muito mais do que isso. Infelizmente, ele não foi adiante, só disse que não era isto. Mas na missa o sacerdote diz isso, então fica um negócio complicado. O sacerdote diz isso, o Papa diz que não é isso, e aí agora nós vamos dizer a vocês o que é de fato. Então, vamos voltar ao texto da gravação passada,
que é o texto onde Jesus, que nasceu judeu, viveu como judeu, cumpriu os 613 mandamentos que a lei judaica mandava, que ninguém cumpriu, só ele. Os essênios, que eram sacerdotes muito puros e muito radicais, tentavam cumprir, mas nunca, diz Paulo, a lei levou alguém à perfeição. Ou seja, os mandamentos, que não são 10, né? A gente fala de 10, os 10 mandamentos, os 10 não. São 613, tá? É bem mais. São 613, não é brincadeira. E o judeu de hoje continua cumprindo, ou tentando cumprir. Enquanto que nós, católicos, temos um único mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então vou pedir a Cristina para ela ler novamente, mas agora completo, porque ela leu somente uma parte, a última ceia de Jesus. Portanto, a celebração do que seria a Páscoa judaica, porque é aí que ele cria uma cisão. É aí que ele cria a ruptura e deixa de ser judeu para fundar o cristianismo. Por favor, Cris. E no primeiro dia da festa dos pães, asmos chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa, mais os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa e, chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, eles disseram: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecidos muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo e não no prato. A mão. Aquele que mete comigo a mão no prato há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Pronto. Acabou. Acabou? Não, desculpa. E respondendo-lhe Judas, o que há de trair? Disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu, e deu aos discípulos e disse: tomai e comei o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que deste agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito obrigado. Pode colocar sua Bíblia na mesa. Eu vou ler Lucas e Paulo. Em Lucas está escrito assim, Lucas 22, 19. Tomou depois o pão, deu graças, partiu e entregou-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que vai ser dado por vós. Do mesmo modo, depois de cear, olha, isso é muito importante, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que vai ser derramado por vós. A ceia era a última coisa que se fazia. Então eu vou dizer a vocês como é que se celebrava a Páscoa judaica no tempo de Jesus, para vocês verem que aqui ele muda tudo, ele cria uma ruptura.
ele modifica aquilo que Moisés deixou, a Páscoa judaica, criando a Páscoa cristã, que é a missa, precisamente o momento da celebração da Eucaristia. Bem, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Aqui, recebi do Senhor, é interessante porque Paulo não conheceu Jesus, mas Jesus apareceu a ele pessoalmente e corporalmente, como nós estamos aqui, e mostrou para ele, como num cinema, como num filme, toda a vida dele, e ele teve esse privilégio de ser testemunha ocular dos fatos por um milagre, porque ele viu como num cinema. Jesus mostrou ao apóstolo Paulo tudo o que viveu, sabia? Tudo que viveu. E quando Paulo desceu até Jerusalém e encontrou Tiago, João e Pedro e contou o que foi que Jesus mostrou a ele, eles se entreolharam e disseram: foi exatamente assim, porque eles tinham conhecimento, eles presenciaram. Então foi um grande milagre, né? Paulo teve o privilégio de ver, de ser testemunha ocular. Acho que uns 10 anos depois que Jesus já tinha subido ao céu, Jesus mostrou a ele como foi a vida dele. Por isso ele se chamava apóstolo. E ele tinha muita honra em dizer isso. As cartas dele começam assim: Paulo, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra apóstolo quer dizer testemunha visual. E os outros tiveram que aceitar que ele era testemunha, porque Jesus mostrou a ele, como num filme, toda a sua vida. Então ele diz: eu recebi do Senhor, portanto, o que também vos transmiti, a saber, na noite em que foi entregue, preso, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esta é a expressão que nós vamos discutir. Depois da ceia, tomou igualmente o cálice. Nós já dissemos que a ceia era a última coisa. Depois da ceia não tinha mais nada. A leitura da Cristina terminou com um hino, disse: depois cantaram hinos e levantaram-se e foram para o Monte das Oliveiras. Quer dizer, ele terminou a Páscoa, celebrada por ele, cantando hinos, quando na verdade era a ceia que terminava o cerimonial da Páscoa judaica, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Essa expressão, em memória de mim, é realmente um problema sério, porque no caso de Moisés, a Páscoa judaica, que foi celebrada lá por volta de 1350 a.C., era celebrada para lembrar, relembrar como foi a noite da morte dos primogênitos e como foi que, com mão forte e braço poderoso, Javé tirou os judeus do cativeiro no Egito. Não só judeus, todos os escravos que quiseram, ele disse: me acompanhem, e saiu com eles para o deserto, no que nós chamamos de Êxodo. Agora, aqui, nós temos então um grande problema que o Papa Francisco tocou. Nós estamos em 2020, estamos no mês de junho de 2020, o dia é 17 ou 18. Então, há poucos dias atrás foi o dia de Corpus Christi, que celebra a instituição da Eucaristia, mas esta passagem não é somente a celebração da Eucaristia. Por quê? Porque Jesus celebrou a Páscoa judaica como judeu, como bom judeu, desde os 12 anos, que era quando era obrigado. A criança judaica com 12 anos era obrigada a seguir rigorosamente a lei. Claro, como eu disse, ninguém seguia, ninguém conseguia. Eram 612 leis, preceitos, mas Jesus conseguiu. Conseguiu e depois que cumpriu, aboliu. Como nós vamos ver no continuar da nossa conversa, da nossa sala de visitas aqui. Então, disse o Papa Francisco, fazer isto para celebrar a minha memória,
Este é o memorial da paixão de Cristo, não é exato, porque não é somente a recordação. O que acontece realmente é o seguinte: na hora e no momento da missa, em que o sacerdote vai fazer a cerimônia da consagração, o próprio Cristo, por um milagre, como ele fez com Paulo, que fez desfilar a vida dele toda como um cinema diante dos olhos de Paulo, e Paulo passou a se honrar com o nome de apóstolo, testemunha visual, portanto, para Jesus, que é Deus, nada é impossível. Do mesmo modo, é ele quem celebra. Então o sacerdote é como se emprestasse o corpo ao próprio Jesus em todos os lugares do mundo em que se celebra a Santa Missa. Vejam que maravilha que a igreja esconde, não diz e não explica aos seus fiéis. Em cada lugar onde se celebra a Santa Missa, Jesus, o sacerdote, o ministro que está fazendo a celebração, empresta o corpo a Jesus Cristo e, naquele momento, o próprio Jesus repete o que ele fez na Santa Ceia. Tomou o pão, deu graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que será dado por vós. No dia seguinte, né? Porque na quinta-feira ele celebrou a Páscoa judaica segundo o calendário essênio, já falamos, mas no calendário judaico seria no sábado. Ele celebrou na quinta, porque os essênios tinham um calendário de festas diferente e uma vida diferente. Eles, pelo menos, tentavam cumprir os 613 preceitos, enquanto que os outros judeus tentavam mal e porcamente. Então, e a grande briga de Jesus foi por isso. Cada um queria que o outro cumprisse, mas ele próprio não cumpria. Eles amarram fardos pesados nos ombros dos outros, que cada um não quer mover com um dedinho. Então, olha, é um milagre. O sacerdote, o ministro que está celebrando a missa, ele empresta o corpo, Jesus invisivelmente toma o corpo do sacerdote. É parecido com uma incorporação, mas não é porque o fenômeno não é o mesmo. Então, Jesus Cristo é Deus e, sendo Deus, ele realiza o milagre. E então, ele faz aquilo que ele fez na Santa Ceia, no dia 14 de Nisan, portanto, no cenáculo junto com os apóstolos. Portanto, a celebração da missa é muito mais do que os católicos supõem. Católicos, anglicanos, luteranos e gregos cismáticos, que agora fizemos um pacto em 1968 de união de igrejas, e essas 4 igrejas são chamadas igrejas irmãs, porque todas elas celebram a ceia do mesmo jeito, ou seja, todas elas são autênticas, fundadas pelos apóstolos, que receberam o mandato de Jesus Cristo e de pregar o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a seguir tudo aquilo que eu vos prescrevi. E, na hora da missa, cedendo o corpo para fazer isso. Os anglicanos fazem assim, os luteranos fazem assim, os gregos ortodoxos fazem assim, os católicos fazem assim. Então eles assinaram um tratado chamado Igrejas Irmãs, porque só eles fazem isso. As outras igrejas protestantes não fazem. O que eles chamam de Santa Ceia é apenas benzer o pão. Mas quando Jesus, na Páscoa judaica, benzeu o pão e benzeu o cálice, ele estava fazendo algo tremendamente diferente do que era quando Moisés benzeu o pão lá no Egito, ou quando os pais de família se juntam em casa para celebrar ainda hoje a Páscoa judaica, a Pessach, e benzem o pão e o vinho. É diferente. Uma coisa é abençoar um alimento, outra coisa é transubstanciar. Jesus, na verdade, transubstanciou. O que significa isso? Significa que ele mudou a substância. O aspecto era aquele, mas a substância era outra. A ciência ainda vai chegar a isso. Por exemplo, isso é um livro.
Mas Jesus pode fazer com que a substância desse livro, os átomos, moléculas e as partes menores desse livro, ele pode tornar em madeira, ele pode tornar numa flor. A substância, quer dizer, a essência íntima da matéria. Então, o que nós vemos é um pedaço de pão, a hóstia consagrada. Isso é o que nós vemos. Mas o que está no interior, dentro das moléculas, a ciência um dia vai chegar a ver isso, porque já temos milagres eucarísticos aos montes, em que a hóstia, quando foi partida, sangrou, em que o cálice coagulou, depois de abençoado, sabia, Cris? Depois que o Cristo sacerdote, no lugar do ministro, abençoou, quando o ministro foi beber, não pôde beber, porque o sangue o vinho tinha coagulado. E foi levado para um exame laboratorial e era sangue. E até os médicos, os cientistas, fizeram um exame do sangue, parece que é AB negativo, o mesmo do sudário. O mesmo tipo de sangue do sudário. Não sei se é AB negativo, mas seja qual for. Então, o que aconteceu? Bom, temos que partir do seguinte princípio, nós que somos cristãos. Jesus Cristo é Deus. Ele disse isto várias vezes e eu fico muito triste quando os meus amigos inteligentes, cultos e que sabem muito, dizem que Jesus Cristo não é Deus. Mas ele disse várias vezes. Por exemplo, nós temos a passagem da cura do paralítico que aconteceu ontem na novela Jesus, gravado pelos estúdios do bispo Edir Macedo. Bispo aqui entre aspas, porque ele não é bispo coisa nenhuma. Ele é bispo, assim como eu sou papa. Então, na verdade, o nome dele é apenas Edir Macedo, porque para ser bispo é necessário todo um cerimonial de transmissão de poder, que eu vou também contar para vocês, que é a questão do sacerdócio, né? Que Jesus Cristo é sacerdote, né? E nós vamos agora ter que enfrentar essa questão, porque se Jesus não fosse sacerdote, ele não poderia fazer o que ele fez. Então, primeiro temos que concluir que Jesus Cristo é Deus. Essa conclusão é simples. Jesus Cristo, no episódio de ontem de Jesus, da série que está passando na Record, um paralítico é descido por cordas, deitado na sua maca, e enquanto está descendo, quando chega na altura dos olhos de Jesus, Jesus diz: "Tem bom ânimo, meu filho, teus pecados te são perdoados." Aí, um rabino fariseu diz assim: "Ele blasfemou, só quem pode perdoar pecados é Deus." Então o rabino entendeu, né? Você vê. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas então Jesus Cristo disse: "Teus pecados te são perdoados." Logo, blasfemou. Ou ele, de fato, era Deus, e nesse caso o que ele disse é verdadeiro e nós temos que aceitar, ou ele blasfemou, dizendo o que era, o que não era. Vamos ver. Continuemos a passagem, que é fácil de vocês encontrarem no evangelho de vocês. Ele deixou que a maca do homem chegasse até o chão, colocou-se próximo do homem, virou-se para o rabino e disse: "O que é mais fácil eu dizer? Meu filho, teus pecados são perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e vai andando para a tua casa. Pois, para que saibais que o Filho do Homem," era assim que ele se autodenominava, "tem na terra o poder de perdoar pecados," ou seja, é Deus, virou-se para o homem e disse: "Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu catre e vai andando para casa." E o homem levantou-se. E o rabino ficou calado e engoliu o que tinha dito, porque Jesus provou que tinha perdoado os pecados dele, porque a paralisia que ele sofria foi o castigo por ele ter sido um oficial de Herodes que mandou matar as crianças inocentes lá atrás. Lembra da matança dos inocentes? Ele foi o oficial que comandou a matança dos inocentes, então sofreu essa penalidade, talvez autoimposta por ele mesmo. De qualquer forma, Jesus aí mostra
para o rabino que disse: quem pode perdoar pecados? Só Deus. E aí Jesus Cristo diz: então eu vou te mostrar que eu sou Deus, que eu posso perdoar pecados. Se só Deus pode perdoar pecados, eu posso perdoar. E perdoou os pecados do centurião e mandou que ele se levantasse, e ele saiu andando e levou a cama para casa, curado. Em outra passagem, chamam Jesus de charlatão e de feiticeiro, que ele está fazendo aqueles milagres porque ele fez um trato com Belzebu, o príncipe dos demônios, e por isso ele expulsa os demônios e ele faz aqueles milagres. E ele diz assim: eu não sou filho de Belzebu, eu sou filho de Deus, o meu pai é Deus, mas o vosso pai é o diabo, porque vós tentais me matar. Ele já sabia que no coração dos fariseus, escribas e saduceus, né, havia a intenção de matá-lo. Aí eles dizem: não, nosso pai é Abraão. Quer dizer, isso era uma expressão, pai no sentido de que somos descendentes, somos sangue de Abraão, temos o sangue de Abraão nas veias, como se isso bastasse, né? E Jesus Cristo diz: se fostes filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Porque era assim: se o pai fosse pescador, o filho era pescador. Se o pai fosse carpinteiro, como no caso de Jesus, o filho era carpinteiro. O filho sempre fazia as obras do pai. Então Jesus diz: eu faço as obras do meu pai, que é perdoar pecados, curar, consolar a humanidade e principalmente vim redimir, perdoar todos os pecados daqueles que aceitarem a minha graça, o meu dom, a doação do meu sangue e do meu corpo, que agora nós estamos vendo que nessa cerimônia da Páscoa judaica ele fez. Então, ele transubstanciou, essa é a palavra usada pela igreja. Ele mudou a substância. Então nós olhamos a hóstia e vemos a hóstia, não é o pão. Nós olhamos o cálice e vemos o vinho, mas os milagres eucarísticos são superabundantes. As vezes em que Jesus mostrou que de fato aquele vinho era o sangue dele e que aquela hóstia era a carne dele, era o corpo dele, são muitas, mostrando isto. Então, o fato é sobrenatural, naquele momento exato, e somente naquele momento, que é a essência da missa católica, o resto são leituras e tal. Então, como é que é a Páscoa judaica? A Páscoa judaica que Jesus tinha feito várias vezes, porque ele viveu cerca de 33 anos, então ele cada ano tem uma Páscoa. A partir dos 12 ele era obrigado, quando ele foi no templo lá, lembra? E aí com os doutores, ele conversou com os doutores, e os doutores perceberam que ele era uma criança de grande sabedoria. Então, a partir daquela ida, na verdade ele tinha ido celebrar a Bar Mitzvah, a maioridade religiosa dele. A partir dali ele ficava obrigado a celebrar a Páscoa e ir a Jerusalém todo ano. Então, como é que era a Páscoa judaica e como é que se celebrava no tempo de Jesus? Primeiro de que tudo, a mesa era provida de pão sem fermento, vinho, um único cálice, que ficava diante do celebrante, do pai de família, porque era celebrado no mínimo 10 pessoas e no máximo 20. Então havia essa regra. Então cada casa, as pessoas tinham que se juntar, porque não podia ter menos de 10 pessoas e não podia ter mais de 20. Então era uma cerimônia comunitária, né? Se eu tivesse aqui só eu e a Teresa, nós teríamos que convidar os nossos vizinhos e fazermos uma mesa para no mínimo 10 pessoas. Era cordeiro assado, o cordeiro pascal, que no fundo era o símbolo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Quando Jesus se aproximou para batizar-se, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro pascal era símbolo de Jesus. E a Páscoa judaica, portanto, foi feita para lembrar o poder de Deus de libertar. Assim como Deus tinha libertado os judeus cativos no Egito, por cerca de 1.300 anos antes de Jesus Cristo nascer, do mesmo jeito, Deus veio em pessoa
na pessoa de Jesus Cristo, unido hipostaticamente ao Logos, ao Verbo, ao Filho de Deus, e nos libertou dos nossos pecados, para aquele que acredita nele. Basta crer. Olha como é simples. Basta dizer: Senhor, eu me entrego a Ti de coração. Eu te dou a minha vida, eu te dou o meu ser. Pronto, simples assim. E teus pecados são perdoados. Foi isso que ele nos ensinou. Então, essa taça seria cheia 4 vezes. Seria a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Cada vez que essa taça fosse tomada, ela seria comida junto com os pães ázimos, que o fermento não ia. Aliás, 4 dias antes da Páscoa, todo o fermento era jogado fora em toda a região da Judéia, em todo judeu. O fermento era jogado fora porque tinha um simbolismo de erro, de fazer crescer, parecer grande o que era pequeno. Você pega um pãozinho, quando o padeiro faz o pãozinho, é uma coisinha desse tamanho assim, mas ele bota fermento e o pão cresce, que fica uma beleza. Então é uma mentira, é o símbolo da mentira, do engano, que faz uma coisa pequena parecer grande. Então ele jogava fora o fermento, todo o fermento, 4 dias antes da Páscoa. Era aí que Teresa disse: eram os dias dos ázimos, ou seja, a preparação para a Páscoa. Jogar fora o fermento, recolher as ervas com que se fazia o molho, escolher o local, as pessoas, porque não podia sobrar do cabrito, do cordeiro, nenhum pedaço, e o vinho suficiente para as pessoas que estivessem ali, para encher o cálice 4 vezes e 4 vezes ser esvaziado. Então, pegava-se, a cerimônia começava com um hino de louvor a Deus. Depois uma criança perguntava: por que estamos fazendo isso? E o celebrante contava a história, rememorava. Por isso a Páscoa judaica, Pessach, é de fato um memorial. Mas usar isto para a missa católica é absurdo, é absolutamente errado. Não é um memorial, não é apenas para avivar a nossa memória, para trazer as nossas lembranças do que Jesus Cristo fez na quinta-feira da Paixão, após as 16 horas, 4 horas da tarde. Não é um memorial, é um fato. A palavra grega utilizada é anamnese, que quer dizer trazer de volta. Então é a atualização, seria essa a palavra exata. Tornar atual o que já passou. Atualização. Então Jesus, naquele momento, assumindo o corpo do sacerdote, ele atualiza. Então só há uma missa, só há uma Páscoa, só há uma ceia. Jesus fez aquela pessoalmente, e todas as outras vezes que os apóstolos fizeram, que os sacerdotes católicos ou luteranos ou anglicanos ou grego-ortodoxos fazem, é o próprio Jesus que misteriosa e miraculosamente toma posse do corpo do sacerdote, invisível e misteriosamente, com o poder de Deus, como eu disse. Quando ele teimando com os judeus, disseram que ele era filho do diabo, e ele disse, filho de Belzebu, ele disse: eu sou filho de Deus, vocês são filhos do diabo, porque eu faço as obras do meu pai, né, dando vida, saúde, felicidade, alegria, o perdão, abrindo os olhos dos cegos, curando os surdos, e vocês pretendem me matar. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, porque Abraão não quis me matar. Abraão viu a minha face e se alegrou. Olha que coisa notável. Abraão viu a minha face, quer dizer que ele se mostrou a Abraão. Lá naquele episódio dos 3 anjos, se vocês forem ver na história de Abraão, Gênesis 12, a partir dali tem uma história em que 3 anjos visitam Abraão. Um deles era Jesus, fora do tempo, porque ele pode entrar no tempo e sair do tempo quando ele quiser, porque ele é Deus. Então ele visitou Abraão, Abraão viu a face dele e se alegrou. E aí eles dizem assim: não dissemos que você tem um demônio? Você não tem mais de 33 anos e diz que viu Abraão? E aí ele disse: na verdade, eu vos digo, antes que Abraão viesse à existência, eu sou. E aí pegaram pedras para apedrejá-lo, porque dizer eu sou
em português, é um verbo copulativo, ou seja, um verbo transitivo. Eu sou Marlanfe, esta é Teresa. Então, quando eu uso o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar e continuar, eu tenho verbos que não têm significação nenhuma. O significado é: o sujeito tem uma qualidade que é dada depois do verbo, que se chama predicativo. Então, por isso, mim, Tarzan, você, Jane, no filme de Tarzan, que ele não sabe conjugar os verbos, então ele, mim, Tarzan, você, Jane, porque os idiomas mais simples, eles não têm a conjugação do verbo ser. Então, no caso do hebraico, havia em duas pessoas apenas, na primeira e na terceira. E todas as duas foram proibidas por Moisés. Mas a terceira foi proibida: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus, Adonai. Senhor é Adonai. Em vão. Quer dizer, pode pronunciar, mas se houver necessidade. E a primeira é Javé. Quer dizer, ele faz o que é. Acontece, é causativo, né? É o verbo ser, né? Na forma causativa rifal. Ele faz o ser, ele é causa do ser. Mas antes disso, o anjo diz para Moisés, quando Moisés pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Eié, Asher, Eié. Quer dizer, eu sou o ser. Eu sou o ser absoluto, incriado, o ser que não teve princípio nem terá fim. E quando os fariseus, discutindo com ele, dizem: não tens 33 anos e dizes que viste Abraão? Ele diz: na verdade vos digo, e quebra o preceito mosaico. Antes que Abraão viesse a existir, Eié, eu sou. Ele disse a palavra proibida, por isso quiseram apedrejá-lo, porque era considerada blasfêmia, já que ele disse: eu sou, que só Deus pode dizer eu sou, só Deus é. Nós estamos sendo. Tanto assim que agora eu, com 73 anos, não tenho o mesmo aspecto de quando eu tinha 17, nem a Teresa tem o mesmo aspecto de quando ela tinha 16, 18 anos. Então nós estamos sendo. Tudo está em perpétua mudança, exceto o Eié, o imutável, o ser absoluto. Ego eimi taonta, diz o 70 em grego. Eu sou o ser absoluto, o ser imutável. Então, temos muito a dizer a esse respeito, mas já estamos nos aproximando dos 40 minutos. Então, primeira coisa que nós deixamos claro nesse vídeo é que a ceia judaica tinha vários alimentos, frutas, pães sem fermento, porque o fermento significava a mentira, a capacidade do homem de produzir ilusão. O pãozinho ficava grande, isso era mentira, porque o mesmo peso que ele tinha antes continua tendo ali. Então o peso é o mesmo, a quantidade de massa é a mesma, mas ele parece maior. Então era jogado fora ervas de várias naturezas que constituíam um molho, onde eles molhavam o pão, comiam, e a taça de vinho era bebida por todos os participantes. Cada um bebia um golinho e a taça era participada. Jesus fez isto com a primeira taça, e aí encheu de novo a taça para a segunda. Entre a primeira e a segunda havia cantos de salmos, hinos e orações. O banquete era a última coisa, ninguém comia nada, só no final. E aí encheu a segunda taça, fez a mesma coisa, cantou hinos, salmos e orações, deu-a aos seus discípulos e eles tomaram o vinho da taça. E aí ele pegou a terceira taça, encheu, e nesta taça o hino que era cantado dizia assim. A palavra inicial do hino dizia assim: eu, o Senhor, vos tirei do Egito e vos libertei, com mão forte e braço estendido. E é por isso aí que Jesus parou, porque ele, sendo Deus, é o mesmo Deus que tinha libertado os judeus do Egito, cativos, e aquilo se referia a ele.
E era naquele momento que ele estava se mostrando novamente o mesmo Deus que libertou os judeus do Egito, fazendo os milagres que ele fez 1350 anos antes do nascimento de Jesus. Então, ao dizer isto, ele se identificou com o Deus libertador. E aí, ele disse as palavras sagradas: tomai e bebei, isto é o meu sangue. E depois disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Né? Então, depois cearam, e depois da ceia, eles fizeram, cantaram os hinos e salmos finais, e saíram para o Getsemane, e ele não encheu a quarta taça. Mudou tudo. Fez uma ruptura, ele mudou a Páscoa. Então, ele só usou 3 cálices. No terceiro cálice, ele mudou. Ele disse a frase: eu sou Deus que vos libertou do Egito, com mão firme e braço estendido. Olha, foi assim que ele disse. E é isso que ele faz com cada um de nós que aceita ser liberto. Você aceita ser liberto por Jesus Cristo? Aceite. É só dizer: eu aceito, Senhor, que tu pagaste na cruz os meus pecados por mim. Que teu sangue seja a minha bebida e que tua carne seja a minha comida. Pronto. É esse o mistério, porque ele disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E aí São Paulo vai dizer: portanto, não sou mais eu que vivo, mas o Cristo em mim. Porque ele termina se transformando em nós, ou seja, nós nos transformamos nele. O processo todo da Igreja Católica é a cristificação, é a nossa transformação em Cristo, gradualmente, na medida em que as nossas fraquezas vão vencendo a nossa facilidade de pecar, e que ele vai perdoando e nos transformando nele, até que nos tornemos, como diz Paulo, chegados à plenitude da idade adulta de Jesus, 33 anos de idade. Então, aí está a ruptura. Portanto, é nesse momento que Jesus funda o cristianismo, embora a igreja oficialmente diga que foi no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição. Então, é neste momento que ele cria o cristianismo, porque ele, ao celebrar a Pesach, a Páscoa judaica, ele adultera, ele altera totalmente, não usa 4 taças, e sim 3, e na terceira taça, onde o hino diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos libertou do Egito, com mão firme e braço estendido, é o que ele está fazendo. Ali, de fato, ele vai fazer isso. E ele está fazendo aquilo como se fosse um drama, porque vai acontecer realmente no dia seguinte, na sexta-feira. Né? Às 8 horas ele vai ser preso, ele sai, vai para o Getsemane, porque o Horto das Oliveiras, ou Getsemane, era pertinho do salão do cenáculo, que era do pai do apóstolo, que seria mais tarde o apóstolo João Marcos, e eles então saem e ele vai rezar, e aí ele chora e sua sangue, porque ele vive antecipadamente toda a dor da sua paixão e morte na cruz. Mas o que ele fez antes, porque era possível de ele fazer através de cada sacerdote, per omnia saecula saeculorum. Amém. E é isso que acontece na missa. Então agora, se você entendeu o que eu disse, quando você assistir o sacerdote celebrando e fazendo a consagração do vinho e a consagração da hóstia, na verdade, não é ele. Por uns momentos, Jesus misteriosamente, miraculosamente, assume a pessoa do sacerdote, por isso que houve tantos milagres eucarísticos, porque é o próprio Jesus que consagra o vinho e a hóstia. E nós temos muitos milagres eucarísticos, muitos. Qualquer depois, então, talvez nesse próprio bate-papo, a gente fale a vocês. Agora, então, não é o sacerdote
Ele entra como homem, celebra tudo como homem, faz as leituras como homem, e naquele momento em que ele vai começar a consagração, ele cede o corpo a Jesus Cristo, que do alto dos céus, com o seu grandíssimo poder, ele assume o corpo do sacerdote e repete, não se pode dizer, volta no passado e faz o mesmo que ele fez. Portanto, não é uma repetição, não é uma simbologia, não é uma recordação. Essas palavras não servem. É a atualização, como disse o Papa Francisco na missa do Corpus Christi. Mas ele só disse a palavra dizendo que não é isso, mas não disse o que é. Na verdade, né, é o próprio Cristo que faz o que ele fez na Quinta-feira Santa e que não há mais de uma missa, só há uma. É a única celebrada pelo próprio Jesus Cristo desde a Quinta-feira da Paixão, no ano 33 depois de Cristo, até o final dos séculos, já que ele disse: estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Bom, agora nós deixaremos aqui uma coisa importante. Além de pedir a vocês que procurem ver na hora da consagração, na hora da transubstanciação, esse fato maravilhoso que é o próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, assume o corpo do sacerdote e faz o que ele fez na Quinta-feira da Paixão, entre as 4 e as 8 da noite. Procure ver isto, por isso nós nos ajoelhamos, e fica agora um desafio. Mas Jesus tinha autoridade como homem para fazer isto, porque ele teria que ser sacerdote. Porque ao fazer isto, ele estava exercendo um sacerdócio. Ele estava sacrificando o que aconteceu na sexta, oferecendo à vítima o cordeiro pascal, que na sexta foi ele próprio crucificado, né? Ele estava usando uma mesa que era um altar, no caso foi a cruz, o altar foi a cruz, e ele estava oficiando como um sacerdote. Então, na sexta, ele foi a vítima, a cruz foi o altar e ele foi o sacerdote. Mas a pergunta que fica para o nosso próximo bate-papo é: Jesus era sacerdote? Sim, da ordem de Melquisedeque. Isso fica para a próxima. Muito obrigado, deem seu like ou seu dislike. Obrigado, Cris, por ter participado. E eu espero que estejam entendendo. Aceitarei perguntas, questões, respostas, comentários, críticas e o que vocês quiserem. E responderei pessoalmente nesse vídeo, que é o segundo da série. E será chamada de A Eucaristia. Até a próxima. Deem seu like ou seu dislike e inscrevam-se no canal. Obrigado.